Fala, galera, bem-vindos ao Pod Euforia. Eu sou Luísa Diniz, tenho uma empresa de ergonomia e ginástica laboral, sou diretora consultora também do BNI Euforia. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é estratégias de crescimento no nosso negócio através de grupos de networking estruturados. Para isso, eu tenho 3 convidadas mais que especiais do BNI Euforia. Vou apresentar elas aqui para vocês, começando com Lilian, você. Olá, eu sou a Lilian de Bernardi, eu sou psicóloga. Eu estou no grupo Euforia, ocupando a cadeira de psicologia e estou no grupo já há 2 anos, fazendo parte dessa organização de networking que está aí há 40 anos no mundo. Obrigada, Lilian. Quem mais está aqui com a gente na sala hoje? Janaína, por favor, se presente. Olá, eu sou a Janaína Miranda, ocupo a cadeira de consultoria de imagem no BNI Euforia e obrigada pela oportunidade de estar aqui. doutora Isabel, por favor. Olá, eu sou Isabel Viana, da Viana Odonto, e eu ocupo a cadeira de odontologia no BNI Euforia e também estou no grupo há 2 anos. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas! Só para lembrar que esse podcast é um oferecimento do Desk Coworking aqui em Belo Horizonte. E se você quer gravar um podcast para você e para sua empresa com qualidade, com mentoria, aqui é o lugar. Os contatos do estúdio do local vão estar na descrição do vídeo. Para a gente começar, vamos falar sobre a importância do network, que eu acho que é onde tudo começa o interesse, né? Por que eu vou participar e tudo. Janaína, você me ajuda? Como que você vê hoje a importância do networking na construção de relacionamentos para os nossos negócios? Bem, eu comecei a minha carreira profissional, não existia internet, não existia celular. A gente estava começando a ter acesso ao celular. Mas você tem 15 anos e está falando que não existia, mas ok. Não, você sabe que não. Não, isso foi em 2006. E aí, quando eu comecei nessa época a trabalhar, que eu me formei, comecei a trabalhar, eu fiz um curso técnico de estética e terapias, que é a minha primeira formação, e montei um consultório. E era no centro da cidade, eu não conhecia ninguém. A minha rede de network na época foi o local que eu estudei, que foi o Senac. E aí, o meu network lá foi tão bom que os funcionários lá, quando eu formei, eles começaram a ir. Eu não tinha cliente. Então, o meu network sempre, desde quando eu comecei, foi um network de conversar. Então, era conversando. Eu lembro que eu ia lá no Mercado Novo, que hoje é legal, era um lugar de gráfica. E eu ia lá fazer panfleto. E aí eu saía pelo centro da cidade, distribuindo panfleto no restaurante que era do lado do prédio, em vários lugares, farmácia, padaria, e assim isso foi acontecendo. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer network. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas estava. E eu tenho contatos dessa época até hoje. Inclusive, teve uma pessoa que foi lá no grupo, que é dessa época, que virou minha cliente. Então, o network, para mim, a importância dele é criar essa conversa, a gente fala muito de relacionamento, mas às vezes você não tem um relacionamento com aquela pessoa, mas você vai ter ali um diálogo. E nesse diálogo, você já consegue enxergar e pegar ganchos ali, que aquilo dali vai virar um network. Então, acho que a importância é muito isso, é você estar aberto. E eu sempre faço isso, sabe? Onde eu vou, eu fico com as antenas ligadas para poder ver a oportunidade que tem. E aí eu acho que tudo é oportunidade. Tava um dia eu com a Patrícia lá tomando um café lá no Buritis, e tinha uma moça vendendo bolo e a filha dela queria ir lá. Aí eu falei assim, por que você não vai lá, já que sua filha foi lá? E chama ela pra ir no BNI. Ela, eu tenho vergonha. Eu falei, não. Um requisito básico para fazer network não dá para ter vergonha, sabe? Então, eu acho que é por aí. Que quebrar a barreira da vergonha de alguma forma, né? Tem que ter algum tipo de estratégia, né? Para poder... Então, é uma estratégia legal, né? Se distribuir panfleto e ali, aquela região ali, ela é meio... ainda é, né?
Meio, Na verdade, você ficou ali ou você subiu o Raul Soares? Não. O meu consultório, ele era perto do Minas Centro. Ah, tá. E aí era ali por ali no Mercado Central. E aí eu fazia isso. Eu fazia, tipo assim, eu tirava uns dias na semana para poder fazer. E aí quando eu ia levar os panfletos, eu sempre conversava com os donos dos lugares. E eles gostavam do que eu estava fazendo na época e viravam meus clientes. E tem membro do BNI hoje do Mercado Novo. Olha aí. De gráfica? Não, é uma loja de comércio de cogumelos variados e aí tem outras coisas, sem ser o cogumelo, tem, como é que eu falo, conserva, algumas coisas assim. E eles também dão um curso de como cultivar cogumelo. Muito assim, diferente, né, para estar dentro do BNI. Você contou pra gente uma das estratégias que você usou para ampliar, né, sua rede. Vocês querem compartilhar algumas, meninas? Isabel, Lilian? Eu acho importante, né? E é isso que a Jana falou, né? Você tem que ir descobrindo, né? Aonde você se encaixa, aonde o seu público está, com quem você quer conversar. E o networking, eu acho que ele favorece muito isso, né? Porque você encontra com pessoas ali muito diferentes, às vezes, de você, muito diferentes da sua área de atuação, mas são pessoas, às vezes, que têm outras coisas em comum com você. E aí o networking vai acontecendo, né? A partir do momento que você vai colocando também, sabendo se explicar, sabendo se posicionar, sabendo se colocar, tendo mais autoconfiança, né? Tendo segurança em você e no seu trabalho. E aí você vai ampliando, né, essa rede sua de networking, as coisas vão acontecendo. Eu acho que isso é bem favorável também. Eu falo que para quem é tímido, o BNI dá tipo um chute nas costas da gente, fala assim, você vai ou você não vai. Porque eu sou tímida também, então para mim não é fácil conversar. Você, eu acho que não, né, Jana? Você é tímida, Jana? Treino base toda terça-feira, 30 segundos. Não, mas para conversar, para puxar conversas, assim... Não, no acho A1 não. No A1 eu nunca tive timidez no A1, eu tenho no público. Mas é uma coisa que eu trabalho, ó, suando há anos. Eu falo que ajuda, né? Ajuda a gente. Nossa, ajuda demais. A saber conversar, né? Saber dialogar. Eu tinha muita dificuldade também de chamar pessoas para o grupo. E aí o BNI, uma das coisas que o BNI ensina a gente é convidar. Acho que eu cheguei a te falar isso na época. E aí quando eu fui convidar... Eu falei, eu não vou conseguir. Eu fiz a listinha para convidar e acabou uma das pessoas que eu convidei. Eu nem sabia que era fisioterapeuta e hoje essa pessoa é minha sócia. Então, tipo assim, eu sabia que ela era professora de Aikido. Então, eu falei, vou convidar porque pode ser interessante. E aí, hoje, ela é minha sócia. Então, olha o que pode acontecer, né? Sim. Onde que a gente pode chegar com isso. Sim. Bel, você tá muito caladinha, nós vamos extrair alguma coisa de você. Vamos lá. Hoje, como que o network impacta na sua atração de novos pacientes na clínica? Bom, um pouco do que as meninas falaram, né, assim, que o primeiro impacto que eu senti foi realmente saber me posicionar, como apresentar o meu trabalho, né, que é o que a Lilian estava falando também. E, assim, com relação à atração de novos clientes, eu falo que é aquela máxima que todo mundo, né, já ouviu. Não há melhor cliente do que aquele indicado, do que o boca a boca. E isso, para mim, é muito importante, porque o cliente que chega para a minha clínica através do BNI é um cliente que praticamente já chega fechado. Eu não tenho problemas, né, para fechar um tratamento com esse paciente. Não é aquele paciente curioso que está indo lá só para saber como que é. Então, o paciente já chega interessado, já chega confiante, porque o outro membro, né, que fez a referência, ele já falou do meu trabalho para essa pessoa. Então, assim, é uma venda muito mais fácil, né? A gente que é dentista, dentista, profissionais de saúde, a gente não é treinado para isso, né? Setor comercial, setor de vendas, a gente olha para isso até com um olhar meio preconceituoso e ali a gente aprende, né? Mas é importante, né? Afinal de contas... É um braço da nossa empresa, né? A gente precisa aprender sobre isso. E foi um grande diferencial para mim. A sua clínica hoje, ela tá ficando onde? Qual região aqui em Belo Horizonte? Fica no bairro União, próximo ao Minas Shopping. E aí, você tá no BNI há quanto tempo já? Desde maio de 2023, antes do grupo ser lançado. E já aumentou sua visibilidade? Você sentiu que já aumentou? Com certeza. Falando em tempo de grupo, né, Lília? Quanto tempo você tem? 2 anos também. 2 anos. Entrei na formação. A gente só tá com fundadora aqui hoje. Nós entramos na mesma época. A Lília acho que foi
Peraí, quem foi A primeiro? Jana foi primeiro. Janaína ou Lília? A Jana. Eu sei que eu fui a quarta. Janaína, Lília e Isabel, e né? Foi. Uhum. E você que trouxe a Isabel, né? Foi. Lília? Foi. Você conhecia a Isabel já? Não conhecia. Como é que você trouxe a Foi Isabel? uma coincidência, assim. Foi ela... Não sei como ela conseguiu o contato do eu ainda Gustavo. vou contar isso aqui. Conta aí, meu. Bom, o que aconteceu? Eu já tinha ouvido falar do BNI há muitos anos atrás, acho que foi em 2018. Na época, eu achei que aquilo não era para mim, eu não estava preparada para isso. E aí, quando eu ampliei a minha clínica, eu falei, agora é o momento de eu aumentar os meus clientes de indicação. E eu estava atrás, assim, de alguém do BNI, não tinha contato. Aí a paciente que tinha me convidado da outra vez já não estava em nenhum grupo, que ela tinha ganhado neném e tal. E aí, no mesmo dia, entrou um paciente no meu consultório com o broche do BNI. Olha! Aí eu falei, gente, o universo está conspirando, tá né? mesmo. E aí eu falei com ele, nossa, de que grupo que você é e tal. Aí ele me passou o contato do Gustavo, que me mandou pra Lilian, falou, Tá eu tenho vendo, um né, grupo, gente? Pode usar o PIN por aí. tem bom. um grupo no horário que vai ser E perfeito quem pra que você. era o membro? Você lembra? Ele chama Ronival. Agora ele tá em Ronival? outra cidade, ele não tá em Não BH conheço. mais. Ele não tá em BH, ele tá no BNI de outra cidade. Interior. E aí, por ele ter entrado com o broche, foi que abriu o caminho com o PIN, né? E aí as coisas Olha só. aconteceram. Que legal. E aí foi isso. Aí eu convidei, ela foi na reunião e na semana seguinte ela Eu já entrou, tava né? lá. Broche do BNI abre portas. Sim. Eu Com já, certeza. tipo assim, no aeroporto, eu esqueci de tirar o meu PIN, na verdade. Não foi proposital, não. Fui correndo de uma reunião pro aeroporto, tava com um PIN, sabe? Bem assim, daquele jeito, todo descabelado e tudo. Sentei na poltrona do avião, uma pessoa sentou do meu lado. E eu tô vendo essa pessoa me olhando, meio estranho, sabe? Passou um pouquinho, ele me perguntou, você é do BNI? Eu falei, sou. Aí eu entendi porque que ele me olhava tanto. Ele era do BNI em São Paulo, a gente fez ótimas conexões depois. Então é bem interessante essa Legal. história sua aí. E pensando assim, você falou sobre profissionais da área da saúde, né? Sim. Também sou da área da saúde, a Lília também, a Jana ainda de certa forma, né, Jana? Que dica que você daria hoje para os profissionais da área da saúde se beneficiar do network? Porque a gente sabe que ainda é um nicho muito fechado. Sim. Você falar com um médico, com um farmacêutico ou com um fisioterapeuta para sair, próprio dentista, área de odontologia Sim. também, para sair daquela concha deles, é um pouquinho complicado, né? Então, que dica que você daria para eles começarem a abrir a cabeça deles? Eu falo assim, quando eu comecei a participar do Euforia, eu achei que ia ser muito difícil, que eu não levaria jeito para isso, porque a gente trabalha num ambiente muito fechado. E assim, eu tenho contato com pessoas, muitas, mas elas estão lá de boca aberta sem poder conversar comigo, né? Então eu não tenho aquele network no meu trabalho, igual algumas outras profissões a gente tem, né? Então, assim, aqui o networking, ele abre um leque de possibilidades, como a Lilian já falou, pessoas de profissões diferenciadas, coisas que eu nem imaginava que existia, eu encontrei ali no Euforia, né? Então, assim, aumenta muito as nossas oportunidades de conexões, né? Então, assim, atrás da Lilian, atrás da Jana, tem muitos contatos, muitas pessoas que a gente pode se relacionar, e se eu estou ali no meu ambiente de consultório, eu não vou ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de pessoas, né? Então, assim, é um diferencial muito grande para a minha empresa hoje. Então, pode trazer todo mundo na área da saúde, Né? viu? Galerinha aí A área da saúde, né? a maioria, né, das pessoas, né, trabalham muito solitariamente, né? Exatamente. E aí, essa solitude, né, nos faz falta. E como a Isabel falou, né, eu acho que a indicação, o boca a boca, Exatamente. para a área da saúde, ele é fundamental. Você não vai procurar, né, um fisioterapeuta, um dentista. É Não muito vai. difícil você procurar assim, vou procurar aqui no Google. Você normalmente vai procurar alguém que te indique, né? O psicólogo também é muito isso, né? Você conhece algum psicólogo que você pode me indicar, que já tem referência e tal. Então, a gente que é da área da saúde, a gente depende muito das indicações, né? E buscar um local que a gente consiga ter essas indicações de uma forma mais qualificada do que só o Google, né? Nos traz mais força, né? Para você conseguir captação de clientes, para você conseguir mostrar o seu trabalho. Então, eu acho que é por aí. Legal. Lilian, já que você começou a falar sobre isso, impacto emocional do network nos profissionais hoje. O que você sentiu, o que você acha que traz para quem está começando? A Isabel, você já tem 2 anos, mas Sim. Tem membros que
no nosso próprio grupo, a gente tem membros da área de medicina que não tem um ano ainda de grupo. Que impacto que traz, né, que o emocional traz quando esses profissionais estão em grupos de networking como o nosso? Então, vários, né? E em cada pessoa vai trazer um impacto aí diferente. Tem pessoas que esse impacto é muito positivo e tem pessoas que nem tanto, né? Mas, assim, isso pode impactar muito nas pessoas nessa sensação mesmo de crescimento e de oportunidades, né? Então, a pessoa se vê ali numa rede de confiança, numa rede em que ela pode ser, muitas vezes, ali, o que ela é, né? Ela pode se mostrar como profissional, como conhecedora ali do que ela faz, numa rede que ela vai estar com confiança, ela confia nas pessoas que estão ali, ela vai ser muito mais ela, né? Do que você chegar para uma pessoa que você muitas vezes não conhece, num ambiente que você não conhece, e aí que você tem que ficar naquela, né? O que eu posso falar, o que eu não posso. Então, ali você está num ambiente de confiança. Isso gera crescimento, isso gera oportunidades, né? A sensação de pertencimento, né? Eu pertenço a um grupo onde eu sou acolhida, onde as pessoas me recebem bem, onde eu posso ser o que eu sou, fundamental. Tem pessoas que geram, né, um impacto mais negativo, que às vezes vem aquelas ansiedades, a própria timidez, essa própria sensação, às vezes, de estar fazendo muito esforço para estar naquele local, né? Então, são impactos que podem gerar, né, emocionalmente aí nas pessoas. Mas, assim, a maior parte a gente imagina que traz mais benefício, bem-estar, sim, né? Sim. Pensando assim, essa construção de novos vínculos pode trazer mais benéfico. Né? E até mesmo nessa hora que a pessoa tem esse impacto mais negativo, eu acredito que pode ser um fator dela olhar para isso como um desafio. Sim. Então, eu tenho muita timidez, eu posso enfrentar, como que eu vou enfrentar isso? Todo dia indo ali, isso vai virando uma coisa tão normal que às vezes a pessoa consegue até driblar melhor, né? Essa... Eu brinco, né? Depois a gente passou pelo período da pandemia. O pessoal tá falando que já tem 5 anos que tem a pandemia, mas a pandemia durou um pouquinho mais para os brasileiros, né? Mas vamos pensar nisso. Eu tô no BNI há mais tempo e eu brinquei e falo assim, brinquei, mas era sério, que o BNI na pandemia era minha sanidade mental. Porque, de certa forma, a gente se conectava com as pessoas. E me fazia esquecer um pouco aquele isolamento social que a gente estava. Não estou sozinho. Então eu falo, gente, o grupo é uma terapia. Você se arrumar, às vezes, para ir... Porque o profissional da saúde, o psicólogo, eu acho que nem tanto, mas normalmente a gente está sempre de jaleco, de touca. EPI, né? Aí, por mais que a gente se arrume, você tira a touca, seu cabelo fica desse tamanho, né? Então, você veste uma roupa e conversa com as pessoas e aquilo traz, para mim, trouxe uma sensação de bem-estar muito grande, né? Até pra você sentir que tem pessoas ali te apoiando. A questão dos desafios, acho que ela existe porque a gente tem que se superar, né? Que era até a próxima pergunta aqui. Quais desafios emocionais que você percebe nas pessoas ao tentar se conectar com outros contatos, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que você disse mesmo, com ansiedade, com saber como falar, como me portar. Medo da rejeição é um outro fator importante, né? Como que eu vou ser aceito lá naquele local, como que eu vou chegar lá a primeira vez, o que eu vou falar, como que eu vou me posicionar, né? Isso tudo traz essa sensação aí, né? De medo mesmo, né? Da pessoa não saber o que vai acontecer. E, às vezes, ela não vai por causa disso. Né? Então, e quando ela chega lá num grupo, às vezes, e que ela encontra um ambiente acolhedor, isso se transforma na cabeça dela, né? Ela fala assim, olha, eu achei que eu ia ter medo de falar, eu achei que eu ia ter medo de me posicionar. Aí ela vê que todo mundo fala, ela vê que todo mundo tem aquele mesmo tempo para se colocar, né? Ela aprende a falar um pouco do negócio dela de forma resumida, né? E aí acho ela que falar em 30 segundos já gera uma ansiedade muito grande. No BNI a gente tem que falar em 30 segundos. Aí alguém me perguntou, Luísa, quando que passa essa sensação horrível que vai chegando no microfone? Aí eu lembro que eu só respondi, olha, não sei, mas até hoje eu tenho a mesma sensação. Vou fazer 10 anos no final do ano, eu tenho a sensação, o microfone vai chegando, vai te dando, coração dispara, né? Mas eu acho que é isso, a gente vai amadurecendo e evoluindo também, né? Isso que a Jana falou é muito importante, né? Você se propor, né? A superar alguns limites e alguns desafios, né? E
E a gente aqui no grupo mesmo, né, onde a maioria dos profissionais ali são autônomos, você precisa fazer isso, você precisa se movimentar, você precisa sair do lugar, da sua zona de conforto, senão os clientes não vão surgir assim, né? Muito claro que tem um nicho ou outro que a internet vai favorecer, mas a maioria precisa dessa relação, dessa troca. Então, quando a gente é muito tímido ou quer ficar muito escondidinho, muito introvertido e está com muito medo, a gente precisa dar alguns passos, né, para ir vencendo essas dificuldades a fim de explorar um universo, né, de possibilidades. Evoluir mesmo, né? E Jana, como que eu identifico, ou explica pra gente, como que eu acho uma metodologia de networking eficaz e quais elementos que você considera que seriam essenciais para isso funcionar? Porque hoje a gente sabe que tem vários grupos de networking, o BNI ele já existe no mercado há 40 anos, então eu brinco que é uma estrutura que ela é validada todos os dias, porque a gente está em 77 países. Como que a gente identifica isso? Como é que você chegou no BNI e entendeu que essa metodologia seria interessante para o seu negócio? Quando eu conheci o BNI, foi através da Amanda, porque eu participei de uma reunião em um outro grupo. E era um grupo só de mulheres. E estava assim, no finalzinho da pandemia, então eu comecei a procurar algumas coisas para fazer que fosse com pessoas. Eu tive até eu lembro que eu pensei assim, gente, será que eu monto um grupo? Como será que eu faço? E eu já tinha sido convidada para o BNI também, não fui. Na pandemia, eu participei de uma reunião online, mas eu achei super chato a reunião que eu participei. Eu não consegui ficar. E aí eu falei, essa não é. Aí eu fui nessa reunião de mulheres. Só que eu achei que foi uma reunião muito só de mulheres. E eu gosto muito que tenha as duas energias, a feminina e a masculina, eu acho que se complementam. E eu acho que os homens têm muito a nos ensinar. E eu comecei a buscar um grupo, depois que eu fui nesse. Só que eu fiquei no WhatsApp desse grupo, dessas mulheres. E a gente podia postar lá um dia na semana, alguma coisa. E eu postei da minha consultoria, da coloração. E a Amanda me chamou no privado. Aí ela me chamou e ela fez a coloração. E ela foi lá fazer bem nessa hora que eu tava assim, pensando, gente, onde que eu vou achar um grupo? E aí, conversando, ela me falou do BNI. Só que eu tive uns problemas pessoais, né, Luiz? Para entrar, eu demorei assim, uns 3 meses, eu acho, para conseguir entrar. Mas já estava na minha cabeça e eu te falei, eu não sou enrolada, eu vou entrar, só preciso desse tempo. E quando eu entrei, a princípio, a gente sempre pensa, será que eu vou conseguir estar ali toda semana e fazer o que tem que ser feito? Só que eu sou uma pessoa que quando eu coloco o negócio para fazer, eu faço. Ou eu faço ou eu não faço. E aí fui. E aí eu vi e senti no grupo uma grande escola. E eu tenho, como eu falei, as minhas formações, muitas delas vieram do Senac. E por que eu fiz tantas formações lá? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de metodologia. Eu gosto de saber assim, que 1 mais 1 vai dar 2. E quando eu vi que o BNI funcionava com uma metodologia que você vai fazendo uma escala e que você vai colocando e vai tendo um aprendizado, e você tem ali treinamento, você tem, além, né, de todos os relacionamentos, um autoconhecimento do seu próprio negócio, isso aí foi fundamental para eu poder me firmar ali, porque eu percebo que a gente entra achando que a gente é, no meu caso, consultora de imagem. Aí, de repente, você entende que nossa, eu sou uma empresária. E eu, como empresária, eu posso crescer. E esse grupo aqui, ele tem as ferramentas que eu preciso para colocar esse crescimento em prol. E aí, desde quando eu entrei, eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer uma mentoria da minha consultoria para vender aqui. E agora essa mentoria vai sair. Então, assim, eu vejo o BNI como uma grande construção. Um lugar que você constrói, não só relacionamentos, mas você constrói você mesmo. Sua profissão, seu jeito de fazer o seu negócio, suas modificações. Você vai vendo que o que vai dando certo, o que não vai. Às vezes você coloca ali o seu negócio de um jeito
e você vê que você está fazendo 1 a 1 nossas reuniões pessoais e o negócio não está funcionando, você tem que parar para pensar, por que essa pessoa não está conseguindo indicar? É porque eu preciso mudar. Então, eu vejo o BNI como uma grande construção mesmo, uma escola. E você teve vários passos na equipe, né? Já puxando, onde você tentou integrar mais pessoas. Dentro do BNI, a gente chama isso de esfera de contatos, que são aquelas empresárias que têm clientes em afim, mas não concorrem entre eles. Eu queria que você contasse pra gente o que foi que vocês fizeram de ações para garantir que todos se beneficiem igualmente dentro da estrutura do método, né? Como é que foi? Por que você teve essa ideia? O que vocês já construíram? Conta pra gente. Eu sou uma pessoa de muita conexão. Eu gosto de conectar. Eu gosto de pensar assim, o que você pode fazer com você e o que isso pode ajudar no todo. Isso já é uma coisa minha mesmo. E aí, quando eu vi que isso existia lá dentro, eu falei, isso aqui eu acho que vai ser ótimo, porque eu já tenho isso em mim. E aí, um pensamento que eu tive, né, a partir do momento que as pessoas do grupo foram fazendo a consultoria de imagem comigo, me indicando, e eu fui entendendo como que isso funcionava, eu falei já com algumas pessoas que o meu objetivo no BNI Euforia é fazer do Euforia o grupo mais elegante do BNI Minas, sabe? É sério, é um objetivo mesmo que eu tenho. Então, todo mundo que chega pra mim, eu falo, mais um. Aí eu vou contando assim, já tem ali aqueles ali, então agora tá funcionando. E cada um com a sua essência, né? Não todo mundo igual. E aí, com esse pensamento, quando a Isabel, né, me apresentou a ENI, que é a moda feminina mineira, eu, assim, corri muito atrás da ENI para ela entrar no BNI. Porque ali eu sabia que se ela entrasse e ela ia vir para a minha esfera, a gente ia conseguir ter esse crescimento. E fazer isso ampliou realmente, porque a gente conseguiu ali ir movimentando e agora a gente tem um monte de projetos já juntas e cada projeto eu penso em uma pessoa da esfera. Nossa, a Paula pode entrar aqui para fazer isso, sabe? Eu sempre vou pensando assim, se eu for fazer, por exemplo, a minha mentoria, tem várias pessoas de dentro da minha esfera que vão poder contribuir ou vão poder ofertar, sabe? No dia que eu for fazer esse evento. Então, eu estou sempre pensando o que a pessoa tem ali no trabalho dela que ela pode conectar com o outro. A minha mãe tem hora que fala assim, Luísa, você não vai orçar com outras pessoas? Não, eu falo, não, mãe, não vou não. Ela, mas você tem que orçar. Eu falei, não vou orçar. Porque eu entendo que dentro do BNI a gente está fortalecendo um ao outro. Isso. Então, eu preciso dar prioridade a quem está lá, porque eles também vão dar prioridade para o meu negócio. Sim. Então, tem algumas áreas que a gente mesmo já não... É aquilo que você falou, né, Bel? Já vem fechado. Sim. Não pensando somente em valores, mas pensando nessa expansão aí de parcerias e negócios mesmo. Sim. Né? E aí eu tenho uma ideia que é fazer a esfera da beleza, né? Levar uma pessoa do sapato, uma pessoa da semijoia. A gente está trabalhando lá para ter, agora já tem um salão. Legal. A Carol já é minha parceira desde quando eu comecei, tem 10 anos que a gente trabalha junto. Eu fiquei esses 2 anos, todo dia que eu ia lá, Carol, vamos. Aí, quando as meninas começaram a ir lá, que foi a Patrícia, a Raiza, aí teve um dia que tinha 3 do BNI lá. Aí elas tiraram foto e me mandaram. Eu falei, Carol, não é possível, o que você está esperando? Aí ela entrou. E aí agora a gente está criando essa esfera da moda e beleza. Agora eu não vou lembrar o nome, porque é um nome difícil, mas é a história de um membro da Inglaterra que ele era do marketing. Eu não vou lembrar exatamente qual área do marketing. E ele começou a questionar várias coisas do método do BNI. Vocês conhecem essa história? Não. E aí o diretor dele falou pra ele assim, você quer estar certo ou você quer ter negócios? O grupo dele estava pequeno, assim, em torno de 15 pessoas. Ele, não, eu quero fechar negócios. Ele falou, então você vai crescer sua esfera, que é isso que você está falando. E o principal responsável por crescer a esfera é o próprio membro que tem interesse. Então, ele explicou o que eram as esferas, que basicamente são pessoas que dão muitas referências entre si. É mais fácil no meu dia a dia, se eu atendo idosos e o público da Lilian, por exemplo, é idosos na área de psicologia, é muito mais fácil para eu indicar idosos
para a Lilian do que uma pessoa que está conversando, sei lá, na área industrial. Então, isso é importante também, conexões certas. E aí, ele traçou uma meta. É muito interessante essa história, porque ele queria, inclusive, acho que ter uma Ferrari, tinha um modelo de carro. Eu não sou muito fã de carro, não lembro o modelo. Mas ele queria ter um modelo de carro e queria crescer também a empresa dele. Quando ele começou, ele tinha um computador alugado. Ele estava ruim das pernas também na agência. E eu acho que era ele mais um. E ele começou a convidar pessoas. Um fotógrafo, uma pessoa que mexe mais com o Google Ads, uma outra pessoa de filmagem. E eu sei que ele trouxe mais de 20 membros da equipe dele, da esfera. Depois tem uma foto. Vou ver se eu mando pra gente colocar a foto da equipe dele, com mais de 60 pessoas. E, assim, a empresa dele cresceu, acho que já com mais de 50 funcionários. Cresceu absurdamente a empresa. E ele comprou o tal do carro. Então, tem a foto dele do antes e depois com o carro. Então, muito interessante como que uma estrutura que te entrega processos e como fazer, se você seguir, dá certo. Dá demais, 100%. Só não inventar a roda, né? Sim. É só não sair inventando coisas. Que é o que eles falam muito da sigla BNI, né? Não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar, mas o BNI significa Business Network International. Mas ele também é conhecido como Basta Não Inventar. E no mundo inteiro as pessoas questionam isso. Vocês estão vendo que eu estou falando de alguém da Inglaterra. Não é um brasileiro, não. Mas, assim, o mundo inteiro. Por isso que eu digo que é uma metodologia testada todos os dias. Porque agora deve ter algum país fazendo uma reunião de BNI. E aí, quando a gente fala de métodos em grupos de networking, Bel, eu vou jogar essa para você, tá? Se você já trouxe algum método, alguma ferramenta que você aprendeu em grupos de networking e trouxe para sua empresa? Sim, eu gosto muito do accountability, né? Como a Jana estava falando, o BNI tem um método. Então, assim, lá dentro a gente acompanha a referência, a indicação, né? Desde quando ela foi feita, se aquela pessoa fez o contato, se ela fechou negócio, quanto que foi. Então, assim, eu como profissional da saúde, eu não tinha isso tão bem estruturado na minha empresa. Falando saber em vendas mesmo, vamos pensar assim. De onde que aquele cliente veio exatamente? Será que essa ferramenta de marketing está me dando retorno? Né? Então, assim, a gente saber contabilizar isso. Então, assim, hoje, fazendo essa análise, eu vejo, assim, que 17% do meu faturamento vem do BNI. Eu nunca consegui isso com outra ferramenta de marketing. Então, assim, quando a gente fala que o método funciona, funciona. É só a gente colocar em prática exatamente como está ali, né? Igual a Lilian falou, é não inventar. Se aquilo ali está daquela forma, é porque realmente funciona. Então, eu vejo, assim, a gente acompanha tudo pelo aplicativo, né? Então, você tem como mensurar seus resultados. Então, se a pessoa fala, eu não tive resultado com o network, é porque ela não está fazendo corretamente. Então, assim, a gente aprende a se posicionar, a gente aprende como falar da nossa empresa, né? E como mensurar isso também em resultado. Então, isso é muito importante. E aprende a vender, né? Sim. Você aprende a vender. Muita gente sabe fazer muito bem o seu trabalho, mas não sabe falar o que faz. Sim. E o BNI, eu acho que ele ajuda, porque a pessoa tem que explicar o que ela faz de uma forma fácil para o outro entender, para ele conseguir referenciar. Se ela não faz isso, fica... Outra coisa também que a gente recebe, né, os treinamentos. Então, assim, quando a gente fala que um ensinamento para a nossa empresa, então, assim, quando eu estava, né, como VP, né, vice-presidente do grupo, eu fiz um treinamento de liderança, conflitos, né, como lidar com conflitos. Isso me ajudou demais também na minha empresa, né, porque a gente tem funcionários, né, cada um é de uma forma. Então, surge um conflito, como que eu vou lidar com aquilo? Isso tudo eu aprendi através do BNI. Então, me ajudou demais. E é interessante, né? Porque dentro da estrutura do BNI, a gente tem as coordenações. E aí, os famosos benefícios ocultos, né? Eu já passei por, vocês devem imaginar, por quase todas várias vezes. E você sempre tira um ensinamento ou algo do método e consegue aplicar realmente na sua empresa. Essa parte das vendas sensacional. E tem outras menores, né? O próprio, como que eu vou reconhecer, como que eu vou me organizar. Quando a gente fala no BNI Cliente Sonho, muita gente tem dificuldade de entender.
eu posso atender todo mundo, tá? Eu também posso atender todo mundo. Mas quem você quer atender? Não necessariamente estou falando de um público A. Já tive membro que atendia público D, que era o foco, inclusive. Mas aí você ganha no volume. Então, como, né? É igual quando você faz a consultoria de marketing, você desenvolve uma persona. A sua persona lá é a mesma persona ali. Eu tenho feito muito isso no meu marketing. Tudo que eu tenho feito lá para levar para o meu Instagram, eu levo para o BNI. Porque a persona é a mesma. Exatamente, mas tem muita gente que não tem uma consultoria de marketing, não sabe como aplicar isso. Eu brinco que é igual eu falar assim, gente, eu quero entrar numa porta. Mas qual porta que você quer entrar? Eu tenho que descrever a porta que eu quero entrar para as pessoas me ajudarem, né? Todo mundo é muita gente, né? Lilian, ajuda a gente agora. Dicas comportamentais. Assunto polêmico, né? Vamos ver se você consegue ajudar a gente. Como é que elas podem auxiliar na aplicação dessa metodologia que a gente sabe que gera questionamentos no mundo todo, né? E na interação das pessoas. Que dica que você daria pra gente? Seguir o método é a primeira dica, né? O método tá aí e ele existe, e ele funciona, e ele tem embasamento. Então, quando a gente entra, né? Seguir o método facilita, né, para que a gente obtenha os melhores resultados que a gente puder, né, favorecer e criar e favorecer um ambiente acolhedor dentro do grupo, né, evitando panelinhas, evitando aquela coisa de assim, não, esse aqui não é da minha esfera, então não vou conversar e tal, né, inclua todo mundo, inclua as pessoas que estão ali, faça com que as pessoas se sintam bem-vindas, se sintam acolhidas, faça suas apresentações estruturadas, né, preparadas, planejadas, ensaie antes, se for preciso. Se você sabe que você vai ter 30 segundos para falar, faça uma apresentação em que você fale naqueles 30 segundos aquilo que precisa ser dito, fundamental para que a pessoa te entenda e consiga te referenciar, né? Faça suas reuniões de 1 a 1 também de forma bem estruturada, né, de forma que você seja claro, que a pessoa compreenda exatamente o que você faz, se interesse pelo trabalho do outro, escute o outro, né? Você não está ali só para se vender. Um dos valores fundamentais do BNI é o Giver's Gain, né? Então, a ideia de a gente realmente contribuir primeiro para depois a gente ganhar e depois a gente receber referência. E eu acho que isso rege as pessoas ali, né? Então, essa é uma dica. Siga o Giver's Gain. Queira ajudar o outro, se interesse pelo trabalho do outro, busque uma forma de ajudar, né? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Quem que eu posso indicar? Seja de referência, seja de parceria, né? Muitas vezes eu não tenho uma referência hoje para indicar para a Jana, por exemplo, mas eu conheço alguém que eu posso indicar que pode virar um grande parceiro dela. E esse grande parceiro pode impulsionar e trazer mais clientes para ela, né? Legal. Então, essas são algumas dicas que a gente pode fazer aí para ter sucesso mesmo. E como psicóloga, você daria algum conselho? Que a gente falou muito sobre timidez e insegurança, né? Como é que a gente... Mas até para se conectar com novas pessoas, né? Você daria alguma dica para essas pessoas que têm essa dificuldade de dar o primeiro passo? Isso é complexo, né? Isso é um assunto complexo, porque para muitas pessoas isso já chega a ser até um transtorno mesmo, né? Mas para quem é tímido mesmo, só tímido, né? No sentido de não ter nenhum transtorno envolvido, é ir, né? Conhecer, se permitir, né? E identificar, né? Às vezes ali, eu sou uma pessoa super tímida, eu tenho dificuldade, né? Muitas vezes ali de criar os relacionamentos. Então, quando eu vou num lugar em que eu encontro acolhimento e confiança, eu me solto um pouco mais. Então, eu me permito um pouco mais, né? Então, para as pessoas tímidas, né? Se permitam, né? Vão, conheçam, encontrem pessoas que você tem, às vezes, uma conexão. Às vezes não vai ser seu parceiro de negócio, às vezes não vai te gerar uma referência, mas às vezes você tem uma conexão com aquela pessoa de uma outra coisa, de um hobby seu, por exemplo, né? Eu gosto de dança, a Jana também gosta de dança. Então, a gente se conecta, muitas vezes, de uma outra forma primeiro, para depois a gente virar ali, às vezes, parceiros de indicação de trabalho, né? Então, é legal, se permitir sim. mesmo, né? De você conseguir se conectar com as pessoas de forma genuína, né? Você achar se interessar, achar pontos em comum. Se interessar legal, isso daí pelo já outro. Facilita, né? Porque
quebra uma barreira minha, né? Exatamente. Então, você se interesse, às vezes, pelo outro. Às vezes, você tem dificuldade de falar de si. Escute o outro, né? Então, às vezes, a pessoa chega e te pergunta, o que você faz? Você fala assim, nossa, eu gostaria muito de saber o que você faz também. Me conta um pouco mais de você primeiro, né? E, às vezes, a pessoa lhe quebra um gelo com aquilo. E aí, a conversa depois continua e flui. Legal. Você não pode ficar parado, né? Eu ouvi outro dia uma expressão que é o fazeísmo. Vai no fazeísmo. Vai e faz. Legal. Janaína, você já ajudou alguma pessoa a fazer network? Pensando até nisso que a Lília falou. E você sabe, se você ajudou, né? Quais foram os resultados que essa pessoa teve? Sim, quando a Eni entrou no grupo, ela entrou e ela me pediu, você pode fazer a minha mentoria? E eu não tava, né? Falei, sim, porque antes dela entrar eu já falei tanto de tanta coisa que ela viu assim, que realmente daria pra ela ir, porque ela tava com muito medo. E aí ela entrou, eu falei, fica tranquila, porque você vai ver que em pouco tempo eu tenho certeza que você vai conseguir fechar bons negócios. E aí eu fui explicando para ela a metodologia, antes de eu entrar até para a mentoria. E mostrando para ela como que ela fazia, também assim, eu acho que a pessoa, quando tem muito interesse, também ela vai mais, porque ela tinha muito interesse. Ela me mandava mensagem o dia inteiro, Jana, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que eu faço aqui? E aí eu fui com ela. E já, acho que no primeiro mês que ela já entrou já fechando o negócio e ela foi entendendo como funcionava. E agora a gente está no meio da mentoria lá, mas ela já está, sabe? E ela está querendo criar projetos. E tá todo mundo falando bem das roupas, né? Que não pode entrar na loja não, né? Porque se entrar... Estou de Eni hoje, fui lá só para vir aqui. Gente, pra gente caminhar pro final aqui, que práticas que vocês recomendariam para manter motivação e engajamento em grupos? Eu até, né, vou falar um pouquinho disso também, que vocês já estão aí há 2 anos no grupo. Por que vocês ainda estão, né? Como é que vocês dariam de dicas para o pessoal que está nos ouvindo hoje para continuar nos grupos, para manter motivação? Apesar que motivação é algo complicado de se falar, mas vamos falar de engajamento, né? O que vocês falariam para a gente hoje? Olha, eu acho muito importante, assim, porque as pessoas, quando a gente fala das funções ali dentro do grupo, eu mesma sou uma que já várias vezes falei, não consigo fazer isso, como é que eu vou fazer? Mas quanto mais a gente trabalha ali, tentando ajudar o grupo, né, que é o Givers, que a gente fala, mais a gente aprende, mais a gente está visível no grupo, com mais pessoas a gente se conecta. Então, assim, quanto mais a pessoa se envolver ali na metodologia e com os membros, né, os demais membros, fazendo 1 a 1 as reuniões, mais resultados a gente tem e a gente consegue se manter, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente está ali escondidinho, igual a Lilian falou, né, tô tímido, não quero fazer nada, a gente acha que não está dando certo. Legal essa Quando dica. a gente trabalha, a gente está ali com alguma atividade no grupo, aquilo te mantém motivado. E uma outra coisa importante que eu acho, que é uma dica que eu dou, é você ter objetivos claros, né? Saiba o que você quer, o que você precisa, saiba aonde você quer chegar, né? Quais são seus objetivos profissionais ou de vida, né? E como que o grupo e como que as suas atitudes podem contribuir com isso. Então, manter objetivos claros, eu acho que é uma coisa que aumenta também o nosso nível de engajamento, aumenta a nossa motivação, faz com que a gente se sinta mais envolvido, né, no processo, porque a gente tem uma meta, né? Eu quero atingir aquilo ali. Então, o que eu vou fazer? Como é que é o caminho? Qual que é o caminho que eu vou trilhar para alcançar aquilo ali, né? Então, a gente se sente mais motivado também. A minha motivação eu acho que eu falei aqui, eu quero fazer o Beni Euforia ser o mais elegante de Minas, é verdade. E além disso, a minha motivação é crescimento mesmo. Crescimento empresarial, como profissional, como pessoa, nas relações. E as metas claras, né, Karine? As metas claras. Quando vou para o Beni, eu lembro, eu quero montar a minha mentoria que está quase pronta e eu quero que isso dê certo, sabe? Eu tenho esse projeto para levar para lá. Isso é uma motivação grande e antes mesmo disso era realmente expandir
o meu negócio. Outra coisa também que a gente fala muito entre nós, né? Muitas vezes, chega o dia da reunião, você está desanimado com alguma coisa da sua empresa, você chega ali, vê a energia do pessoal, sempre tem um ali para te motivar, né? Para falar, ó, você não está sozinho, eu também já passei por isso. Então, a gente se ajuda muito, isso nos mantém também. E o BNI Euforia tem uma energia, né? Tem. Vamos combinar que lá é muito... Todo mundo, todos os convidados que eu levo, falam, nossa, mas é muito... Tem muita energia, né? O que esse povo tomou, né? Depois do almoço, que dá aquela lambeira. E tá todo mundo animado, né? Pessoal, olha só, eu acho que esse tema de hoje é muito importante, porque a gente discutiu networking, né? Que é algo que a gente se fala muito, mas a gente também discutiu a criação ou ter a necessidade de ter uma estrutura de networking muito bem estabelecida. E eu acho que o BNI hoje é imbatível dentro do mercado para o nosso crescimento profissional, para facilitar nossas conexões, desde que a gente tenha tudo isso que vocês falaram aqui e trouxeram para a gente. Para a gente finalizar o podcast de hoje, infelizmente, qual mensagem que vocês gostariam de deixar para os ouvintes que estão buscando melhorar suas estratégias de network? Começando com Janaína. Venha para o network BNI Euforia, porque aqui é um lugar de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai, na verdade, agradecer esse convite que eu estou te fazendo hoje. Isabel? Bom, eu acho que todo mundo que tem o desejo de fazer o network, mas tem aquele preconceito na cabeça, né? Sempre que a gente vai fazer um convite, a pessoa fica desconfiada. Nossa, será que esse negócio vai ser bom mesmo? Faça igual a Lila falou, né? Permita-se. Vá em uma reunião, conheça os grupos, as pessoas. Porque ali quando você acha igual a Lila falou, um ambiente acolhedor, pessoas que se conectam com você, tudo vai ser mais fácil. E com certeza você vai ter resultado. Legal. Lília? Bom, eu acho que a Isabel e a Jana, aqui a Jana então falou tudo, né? Se você quer um ambiente acolhedor, se você quer um network estruturado, se você quer pessoas, parceiros, para você se engajar, para você, não só para você fazer negócios, mas para você estruturar a sua empresa, para o autoconhecimento, para vencer timidez, é importante para um monte de fatores, né? Então, você que está aí em dúvida, né, sobre querer aumentar sua rede de contatos, aumentar os seus clientes, aumentar os seus amigos, venha para o BNI Euforia, que aqui é o lugar para isso. Maravilhoso, gente. Tem uma coisa que o dinheiro não compra para mim, que são pessoas, são conexões. E a gente perde isso quando a gente sai da adolescência, a gente perde isso. Às vezes a gente perde até antes, né? Talvez lá pelos 14, pelos 15 anos. Vocês duas aqui, Isabel, eles vão saber dizer melhor. Eu já passei da adolescência tem um tempinho. Mas é tão interessante quando a gente vê as crianças fazendo networking, né? A gente não chama de networking, mas a criança, qualquer lugar que você leva ela, ela arruma alguém para conversar. Verdade. Ela pode ser a criança mais tímida que tem. Que vai chegar uma outra para conversar com ela, ela pode não responder, mas ela vai. Vocês já repararam nisso? A criança tímida que não responde, mas um chama, ela vai no silêncio e vai junto. A gente perde isso na vida adulta. E participar de grupos de networking, participar do BNI, principalmente BNI Euforia, traz isso, resgata isso da gente. E a gente nunca sabe aonde uma conexão vai levar a gente. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Foi muito rico o conteúdo que a gente colocou agora. Espero que os ouvintes aproveitem. E vamos ter um momentinho jabá, né? Sim. De cada uma de vocês. Eu queria que vocês falassem aqui um pouquinho mais do negócio de vocês. Mencionem pra gente também as redes sociais, pro pessoal seguir, entender mais o negócio de vocês e tudo mais, ok? Quem quer começar? Bel? Vai lá, Pode Bel. ser. Bom, reforçando, eu sou Isabel Viana, né? Eu sou proprietária da clínica Viana Odonto. A minha clínica é focada em ortodontia e tratamentos com prótese e implantes. E vocês podem me encontrar nas redes sociais como Viana Odonto. Então, eu sou a Lilian de Bernardi, eu sou psicóloga. Eu hoje estou atendendo
dois públicos, né? O público adulto em terapia e o público idoso na questão de avaliações neuropsicológicas e reabilitação neuropsicológica. Então, o idoso aí que estiver precisando fazer alguma avaliação ou estiver precisando fazer algum processo de estimulação cognitiva, eu estou aqui para ajudar. Você me encontra no @LilianDeBernardi. Eu sou a Jana Miranda, sou consultora de imagem e trabalho com a consultoria de imagem holística, que é você conhecer a sua essência e, através dela, colocar ela no seu vestir. E isso ser uma verdade para você e não você ser um personagem. Você vai se vestir de si mesmo e alcançar sucesso através da sua imagem. Você me encontra no @JanaMirandaConsultora. Maravilha, gente. Eu sou Luísa Diniz. Vocês me encontram como Luísa H. Diniz no Instagram. Minha empresa é Conci Saúde. No Instagram, Conci_Corpo e Mente. Eu trabalho com saúde do colaborador, especificamente ergonomia e ginástica laboral. Então, quem precisa se adequar à NR1, está todo mundo falando de risco psicossocial e cognitivo, a ergonomia consegue te ajudar nesse sentido. Segue a gente, tira as dúvidas. Segue também aqui o Desk Coworking, que está apoiando esse podcast. Você, empresário, que ainda não participa do BNI, não deixe de escutar aqui, que as dicas estão fantásticas para quem quer crescer o negócio. Podcast aqui do Pod Euforia. Muitíssimo obrigado. Até a próxima.